Números capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor defronte a tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer.
E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Eu fico impressionada, acho lindo como Deus é organizado. Como que Deus instruiu, ordenou, como que as tribos tinham que marchar, que ordem tinham as bandeiras, a ordem de saída, a ordem da marcha, para que lado ficavam as bandeiras. Que coisa linda! E outra coisa também que eu fico imaginando, hoje nós temos máquina de calcular, nós temos o computador, o programa do Excel, que nos ajuda muito a fazer estatística, contagem, números, e eles naquela época não tinham nada disso, e você prestou atenção que os números são altíssimos. A contagem do povo, de cada tribo, de cada esquadrão que partia, que eles juntavam algumas tribos pela orientação e instrução de Deus, e o total, não é, que todos foram contados ali de Israel, homens de 20 anos para cima, 603.550. Isso eu acho lindo. E às vezes nós colocamos dificuldade em fazer tão pequeninas coisas e responsabilidades que às vezes vêm às nossas mãos, e nós começamos a reclamar, murmurar, achar difícil a tarefa. Imagina no deserto, este povo todo preparando este exército, essa marcha, separando tribos, cada um era responsável pela sua tribo. O número é muito alto e eles tinham ordem, não saíam de qualquer maneira. Assentavam as suas tendas conforme Deus instruía. Continuando. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Eu fico imaginando na minha mente que cenário, que coisa linda, eles marchando pelo deserto, aquela ordem. Olha, é encantador, sem palavras para imaginar. Que pena que a gente não tem uma filmagem desta marcha de Israel até chegar em Canaã. Assim está sendo hoje a Igreja do Senhor, marchando. Nós não podemos parar, não podemos desistir, não podemos olhar para trás. Nós temos que olhar, não perder o alvo. O alvo é Jesus. E até chegar às mansões celestiais, com certeza, teremos lutas, aflições, tristezas, alegrias, choro, riso, momentos que nós vamos ter que suportar a perda de um ente querido, mas também tem aqueles que vão nascendo, nos trazendo alegria. Enfim, a nossa marcha neste mundo é por pouco tempo. Nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa morada eterna é na Nova Jerusalém, na Cidade Santa,
ao lado do Senhor Jesus Cristo. Vamos desfrutar das maravilhas da glória de Deus. Mas precisamos viver em obediência à palavra de Deus. Não podemos viver de acordo com o mundo. Não podemos viver uma vida de pecado. Apesar de estarmos no mundo, o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 17, nós estamos no mundo, mas do mundo nós não somos. Amém. Eu fico muito emocionada ao ler toda a Bíblia. Eu acho uma maravilha. Eu me regozijo com a leitura da palavra de Deus. Já falei e repito, mas tem determinadas leituras que eu fico imaginando aquele povo todo marchando, sabendo que eles iam para uma terra prometida por Deus há mais de 400 anos antes. Deus prometeu a Abraão e ele cumpriu com a sua palavra. Ele tirou o povo hebreu do Egito através de Moisés e Arão. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Você estará ouvindo o capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Eu já falei na leitura anterior a responsabilidade dos levitas. Não é somente louvar a Deus. Grande é a responsabilidade dos levitas. Embora muitos estejam até enganados, pensando que levita é só cantar. Pela Bíblia, não é. É bem diferente. Então, ouça o capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Eu quero incentivar você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia. Não desista. Eu dou uma paradinha para você respirar também. Eu preciso respirar e você também. Capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Veja aí a função dos levitas. Eu vou insistir neste assunto porque eu ouvi muita gente sendo chamado de levita e que nem o instrumento guardava, nem tinha zelo com os instrumentos da casa do Senhor. E como o levita tem uma responsabilidade tremenda através do que nós estamos lendo. Depois que eu vi isso na Bíblia, eu falei, meu Deus, é preciso que alguém divulgue mais isto, explique melhor. Com certeza, muitos já sabem, mas muitos também ainda não sabem. Continuando, versículo 8. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio,
e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo o primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Anrão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anramitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Muzitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo
e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Veja bem que agora aqui está sendo feita uma substituição. Todo o primogênito pertencia ao Senhor. Desde a morte dos primogênitos no Egito, na noite da saída do povo hebreu do Egito. Todo o primogênito do Egito morreu, inclusive dos animais. Aí Deus consagrou todo o primogênito para ele. Agora ele manda Moisés contar os levitas. Então, agora os levitas substituem todo o primogênito. Você continua ouvindo para entender. Vou repetir o versículo 41. Vou ler novamente. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. É o versículo 41 do capítulo 3. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Então, não só todo o primogênito filho, primogênito gente e primogênito animal dos levitas serão substituídos pelos primogênitos que saíram do Egito. A primeira vez que eu li isso, custei um pouquinho entender. Depois fui entendendo melhor. Com você pode acontecer a mesma coisa, ou quem sabe você já entendeu, já conhece essa história, já conhece todo este processo, mas é sempre bom recordar a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós não podemos nunca nos sentir enfadados com a palavra. Pelo contrário, a palavra de Deus deve ser lida, estudada, meditada constantemente. É um alimento que devemos nos alimentar diariamente. Continuando, e contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. Então veja bem, os levitas foram 22.000. E todo o primogênito aqui, que tinha saído do Egito, foram 22.273. Então há mais 273 pessoas, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Olha o privilégio dos levitas. Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 siclos,
conforme o ciclo do santuário, os tomarás, a 20 geras o ciclo. E Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 4. Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldino. Os deveres dos levitas. Agora você vai observar quais eram os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de pele de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário. Veja bem aqui no versículo 15 do capítulo 4. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário. Olha o zelo que eles tinham com todos os instrumentos que pertenciam ao santuário. Então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Veja bem que
todos eles, cada um tinha a sua função designada. Não precisava de ninguém ficar se interferindo na responsabilidade do outro, não. Cada um tinha a sua função estipulada, cada um sabia o que tinha que fazer. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até aos 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram
2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Terminei de ler os capítulos 2, 3 e 4 do livro de Números. Eu quero deixar aqui no final desta gravação também uns versículos bíblicos para que você continue se dedicando à leitura da palavra de Deus, continue ouvindo, continue lendo, continue valorizando o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Eu gosto muito do que está escrito no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, você que está tendo a oportunidade de ouvir agora, aproveite este momento, porque vai haver tempo na terra de sede e fome da palavra de Deus. Assim está escrito, guarde este livro, este capítulo e versículo. Livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. E ainda no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guarde esta palavra no seu coração, porque o tempo está próximo. Breve Jesus voltará para arrebatar a sua igreja amada. Deus abençoe você. Eu espero você no capítulo 5, cujo título diz: O leproso e o